De volta! Gigi de volta! Sim, gratidão por todas as mensagens que vocês têm mandado para mim aqui, lá na outra rede social que eu vou colocar aqui, tá? Voltaremos em breve na dancinha também, claro que não fazendo dança, tá, gente? Pelo amor de Deus, vez ou outra sim. É porque, né, eu arraso nas danças. Mentira, ou será que sim? Agora, assunto sério. É porque estamos no mês onde se comemora o Halloween, né? Que é uma festa para os fantasmas. Lógico que não se iniciou com essa intenção. Na verdade, a intenção sempre foi se proteger deles. Exatamente. E no caso, receber aqueles fantasmas bons, né? Familiares. E aí tem inúmeras culturas que acreditam nisso e de onde realmente surgiram esse comportamento. Chineses, Taiwan, na Irlanda, os celtas. Então é uma tradição muito antiga de se proteger contra aqueles que viriam de outra dimensão ou está aqui, né? Sempre nessa dimensão. É o que se acredita hoje, né? Que eles não vão, eles sempre estão aqui. Mas que de alguma forma, nesse mês ou nesse dia, 31 de outubro, eles teriam uma força maior, né? De manipular, de entrar em contato com os vivos e fazer, sabe-se lá o quê. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, e calma, tá? Que eu vou contar algo que aconteceu comigo e que eu nunca trouxe aqui. Sim, aguarda até o final. Eu vou contar, sim, uma experiência de algo num local de crime. Esse relato eu nunca trouxe. A maior parte dos relatos, inclusive, que eu trago não são meus. São de colegas que têm vergonha de contar, porque na academia, né, de polícia, não, de corta, porque no meio policial isso não é muito bem visto. E aí eles fazem o que contam para mim. Antes de continuarmos o assunto, já peço de você, se gosta da Gigi Barreto, do que trazemos para cá, do que eu trago para vocês, vamos lá, deem um like, compartilhem, comentem e, mais importante, se inscrevam e ativem as notificações. Se não estiverem aparecendo notificações para vocês, tirem a notificação e coloquem novamente, tá bom? E aguardo vocês lá na outra rede social, que lá a gente conversa, lá é o dia a dia da Gigi, falo mais sobre esse processo, né, de descoberta que eu tive, que vocês estão comentando bastante no vídeo e eu estou amando. Inclusive vai ter um quadro sobre esse momento, né? Vou trazer mais sobre a Débora também, que eu vivi, até para ajudar outras pessoas. E vão vir quadros diferentes também. Aguarde. Agora, por que é importante falarmos sobre esse tema? Inclusive eu trago bastante, né, assombrações. Claro que eu trouxe de uma forma caricata, muitas das vezes, né, cômica, porque vamos lá, eu estava numa fase complicada, então não tinha como eu trazer coisa muito séria não, tinha que trazer realmente leve. Concordam comigo? Então agora eu vou trazer um pouco mais sério, mas o intuito é o mesmo de anteriormente, chamar a atenção de vocês para algo que, será que realmente existe? Se existir, será que eu devo me proteger? Será que realmente é essa a profissão que eu quero? Se eu quero, eu tenho que estar ciente, né? Se eu não acredito, tudo bem, bola pra frente, siga. Mas eu acredito que existam dois tipos de energia no planeta. As de frequência alta e as de frequência baixa. E os relatos dos meus colegas, todos em locais de crime, que eles me trouxeram,
é que a energia que eles sentem é uma energia ruim, é uma energia de vibração baixa que deixa a pessoa mal. E inclusive não será um relato, serão dois. Até agora, se eu lembrar mais um, eu digo aqui. Tá? De outro que aconteceu comigo e mais uma colega, e eu ainda não trouxe aqui. Então essas energias, elas estão aqui no nosso ambiente. E a gente sente isso na gente. Quando nós estamos bem, né? A energia tá, ó. Se tivesse algo para medir, a frequência seria altíssima. Quando as pessoas querem se sentir bem, o que elas fazem? Elas procuram aí na internet músicas, frequências, 432 e por aí vai. Altas, né? 702. E se sentem melhores, meditam, né? Vão para o parque, sentem a natureza, tudo isso que é para se sentir melhor. Agora, se eu vou para um local onde tem uma cena de crime, um presídio, um hospital em que morrem muitas pessoas, a gente sente aquele clima pesado, mesmo sem saber. E aí já sente aquela energia baixa. Quando a gente está com raiva, quando nós estamos tristes, a nossa energia baixa. E o que será que acontece quando nós estamos com a energia alta e quando nós estamos com a energia baixa? Energia é física. O próprio Einstein falava da energia quântica, inclusive, né? Então, energia atrai energia. Energia alta vai atrair energia alta. Energia baixa vai atrair energia baixa. E eu vou trazer para vocês mais uma informação que quem quiser leia o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Nesse livro, ele traz um fundamento que ele acredita e que muitos seguiram ele, né, nesse fundamento, né? Nele é travada uma conversa com o diabo, ele entrevista o diabo. Ele diz que ele não sabe se isso foi uma ilusão da mente dele, uma invenção da mente dele, ou se realmente aconteceu. Mas como a narrativa se dá é um negócio assim incrível. E aí, na narrativa, o fundamento que fica é: existe a presença e a ausência de Deus. O mal é essa ausência de Deus. Ele se alimenta do que é proveniente da ausência de Deus. O que é proveniente da ausência de Deus? Esses sentimentos, essas energias baixas. E aí nós temos, aí olha, os crimes, as agressões, a inveja, o medo. Por isso que eu quero muito que quando vocês assistam os meus vídeos, foquem em energias altas. Exatamente, eu quero que vocês ampliem a mente de vocês. E aí o mal, ele de acordo com Napoleon Hill, né, se alimenta disso. E rouba a energia vital desses seres humanos que escolhem viver nessas vibrações, na ausência de Deus. E quando esses seres humanos morrem, seriam tragados para esta dimensão do mal, tá? Alimentando essa energia baixa. E já a energia alta é a presença de Deus. Então, as pessoas que estão na presença do Pai, de Deus, têm muito mais facilidade de estarem aqui, ó. Na verdade, quem está bem, né, pode estar ali com as energias altas. E aí estariam protegidos, e aí sim, protegidos de
qualquer ação das energias baixas. Mas, Gigi, o que isso tudo tem a ver? Tem a ver aqui agora, com o que você está fazendo aqui. O título certamente deve ser algo sobre assombração, sobre crime, sobre morte. E aí você tem todo o interesse. Como você fica quando assiste a um vídeo desse? Até um vídeo meu, como você fica? Você alimenta qual frequência, alta ou a baixa? Muitas das vezes eu sei que, infelizmente, eu fui canal para alimentar aí as frequências baixas. E é isso que eu quero mudar a partir de agora. A gente vai deixar de falar sobre crime? Não. Entretanto, será uma nova ótica, uma outra ótica. Falaremos de perícia de crime, sim, tá? Por uma questão de conhecimento e de alertar. Entretanto, sempre chamando a atenção aqui, ó. Nada dessa vibração baixa. E nesse mês, tudo fica voltado para o Halloween. As pessoas começam a alimentar essa vibração, essa frequência. Elas não estão preocupadas em se blindar contra as frequências baixas, não. Que é o que as comunidades, as populações antigas faziam. Se blindavam, tentavam se blindar, né? Porque a forma de se blindar é estar na presença de Deus. E aí tentavam se blindar como? Colocando máscaras, por isso que se fantasia, tá? Porque acreditavam que dessa forma não seriam reconhecidos por aqueles que vinham buscar justiça, principalmente. E esse seria o motivo deles retornarem, né? Seria em busca de justiça. Porque afinal eles estão mortos e porque os outros estão vivos, ou quem matou deveria pagar algo assim de bom familiar. E as populações atuais, piores do que as anteriores, além de não se blindarem, ainda mergulham mais e mais na frequência baixa. Como, Gigi? As festas de Halloween. Quantos casos nós temos de mortes não solucionadas em Halloween, ocorridos no dia das bruxas? Será que é coincidência? Não sei. Podemos trazer esses casos no final de outubro. Se vocês quiserem, me falem aqui. Então, voltando aqui para o raciocínio, vem as festas. Álcool, principalmente. E o álcool, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Álcool. O álcool, ele tem a capacidade de tirar a pessoa do controle, pior ainda, de expulsar Deus do controle. E aí, que fica vulnerável? O nosso corpo. E quem toma de conta? As vibrações baixas. E aí vai. Mas, como prometido, vou trazer duas situações dessas vibrações baixas que eu senti em local de crime. Se eu já tiver contado alguma, me perdoe, mas uma certeza eu não contei aqui. Por quê? Porque eu não tenho mais a foto. Se eu encontrar ainda a foto, eu peço na edição para colocarem aqui. Sim, gente, teve até foto. 2 fotos. Mas contar o caso. Estava em torno de 11 horas, por aí assim, 10 horas. Fui acionada na base para ir para o interior, perto aqui de Manaus, que é Presidente Figueiredo. Na verdade, era no caminho, era num dos quilômetros. Mais ou menos 1 hora
de estrada. Fomos a equipe do IML, a equipe da perícia e a equipe da DHS, que é a especializada de homicídios. Fomos juntos. Entramos no ramal, mais uns 30 minutos aí de trajetória, mais aí uns 30 minutos aí de estrada de barro. Quando chegamos no local, nós descobrimos que ainda não era naquele local. Teríamos que adentrar mais ou menos em torno de 1 hora. Isso aí não é problema. Quantas das vezes eu caminhei pela mata para encontrar a vítima? Entretanto, nós já tínhamos a notícia, uma pessoa que estava lá, um policial militar, na verdade, né, que tinha ido lá e voltado, já tinha policial militar no local. Ele voltou para avisar que precisaria do corpo de bombeiros. Nós não teríamos acesso à vítima. Eu digo, aí fica difícil. Caminhar tudo isso, chegar lá e ainda ter que aguardar o corpo de bombeiros, é melhor aguardar o corpo de bombeiros antes de adentrar, para adentrar todo mundo junto. Ligamos para o corpo de bombeiros. Enquanto o DHS ficava lá em contato com o corpo de bombeiros para saber se eles poderiam fazer o deslocamento, eu comecei a tirar foto. E nessa época, meu celular era um Motorola antigo, um que a gente escrevia com a canetinha e tal. Aí comecei a tirar foto. Gente, na hora eu não percebi. Eu não percebi na hora. Porque veio logo a notícia. Olha, corpo de bombeiros não vai poder vir. Eles só vão poder vir pela manhã. Digo, então vocês decidem o que a gente faz. A DHS diz, não, deixa para a equipe de amanhã. Então aí retorna todo mundo junto. Tá bom. Entrei na viatura. Quando eu entro na viatura, e aí a gente fica esperando todo mundo, né, para poder seguir no comboio, que eu começo a olhar as fotos. Eu tomei um susto. Eu vi uma imagem, não só eu, porque eu chamei os colegas de, vem cá, vocês estão vendo isso aqui? Eu tô ficando doida. Todo mundo viu a mesma coisa, e não foi só em uma foto, foram nas 2 fotos que eu tirei. E eu coloquei essas fotos no Facebook. Eu acho que eu apaguei. Eu vou ver se eu arquivei, se tem alguma forma assim, entendeu? Que aí, se eu encontrar, eu trago. Eu vi uma imagem sem muita forma, mas sabe assim, esbranquecida na escuridão, mas uma imagem que não era humana. Exatamente. O que era, eu não sei. Uma vez eu li um livro, eu tenho essas coisas, né? Eu sinto assim um negócio, um chamado, eu vou para uma livraria até encontrar o livro que eu tenho que ler. Eu tenho dessas coisas, gente. E um certo dia eu não estava me sentindo bem, estava agoniada, era antes de eu ir para uma igreja que eu ia. Aí eu senti de ir ao shopping na livraria. Aí eu fui. E nesses momentos, assim, parece que eu já vou meio que em transe. Aí fui. Cheguei, só vou orando, qual livro que eu tenho que ler, qual livro que eu tenho que ler. Eu parei na frente do setor de espiritualidade. Aí um livro me chamou a atenção. Até hoje eu não lembro o nome do livro, eu sei que era sobre demônios. Era de um padre católico, em que ele fala sobre exorcismos, né? E o livro, ele fala que os demônios, eles não têm forma. Isso eu vim aprender muito tempo depois, tá? Quando isso aconteceu. E quando eles têm forma, é porque a nossa concepção, né, eles
criam uma forma, na verdade, para que a gente possa vê-los com mais clareza. Seria algo disso. Aí tá. Só fazendo esse adendo aqui, né? Pra vocês verem como eu vou lá e volto, né? Quiserem que eu traga esse relato com mais calma, eu trago. Esse foi o primeiro caso, tá? Que eu fiquei de trazer. O que eu quero dizer para vocês? Existem coisas que nós não estamos vendo. E não sou eu só Gisele que fala, não sou eu só Gigi. Os relatos dos colegas que eu trouxe, vocês podem ver aí. Tem vários vídeos sobre assombrações em que os colegas no local de crime, no setor, eles relatam. Tem o caso aí da colega que falou com o espírito da garotinha que ela fez a ocorrência, né, que a garotinha atirou sem querer nela mesma. E isso depois do atendimento ela falou com a garotinha, mostrando onde era o IML. Vê aí que tem aí esse vídeo. Só que nessa época eu já sabia, eu acreditava, mas por eu estar na igreja evangélica eu me blindava desses assuntos. Eu não. Sabe assim? Eu fiz uma luzinha, mas também, sabe aquela expressão, caguei? Exatamente. Ok, esse dia foi um dia atípico, inclusive. Foi um dia que, voltando para Manaus, nós fomos acionados para uma outra ocorrência, passaram o endereço pra gente, chegamos lá, não encontramos nada. E aí, a gigante, que é o termo que a gente dá para o investigador, para a investigadora que fica no setor, que recebe as ocorrências e registra e passa para a polícia científica, para os jipes, para a DHS, quem tiver que atender, ela simplesmente errou. A gente ficou feito barata tonta. Será que tem alguma coisa a ver, né, com aquilo que a gente viu? Não sei. Ok. O segundo caso. Uma colega tinha tirado o plantão o dia inteiro e ia ficar à noite. E aí ela tinha feito uma ocorrência que ela precisava ver o corpo. Eu tinha tido algumas dúvidas, né, em relação a algumas lesões. E eu cheguei para o plantão noturno. E ela me pediu para acompanhá-la, para ajudá-la a tirar as dúvidas. Tá bom, fui junto. Eu cheguei no local lá do IML, junto ao corpo, e senti um enjoo, uma agonia. Aí eu já sabia o que era, né? Eu sei, mesmo não querendo acreditar, eu acreditava já em energias nessas situações. Aí o que eu fiz? Eu saí e fui orar. Orei, pedi para o Senhor, né? Resolver aquela situação ali para eu poder voltar. Volto. Consegui fazer lá, ajudar a colega. Beleza. Quando eu retorno, já a ocorrência. Fui fazer a ocorrência. Veio uma atrás da outra. Quando parou, já devia ser o quê? Em torno de 2 horas da manhã. Voltei, me deitei. Quando eu me deitei no conforto feminino na cama, que eu fechei os olhos, eu não dormi, gente. Não cheguei a dormir, eu só fechei os olhos. Veio na hora a imagem personificada do que estava lá. Era uma imagem grotesca, feia. Aí na hora veio o que estava com aquele corpo. E ali eu comecei a perceber que eu sentia muito isso quando eu estava no local. E aí eu comecei a orar antes de ir, me proteger, né? Porque a gente não sabe o que tem. E a gente não sabe o que traz, o que vem com a gente. E aí vem a terceira situação. Pronto, sabia que tinha mais uma? Esse do que vem com a gente. Eu não acreditava
nessa coisa de reiki. Não. Para mim tudo era coisa do... Entenderam? Então eu não acreditava. E eu já estava em depre. Né? Aí se passaram alguns tempos, né, disso. Eu já estava em depre lá para 2017. E aí vários acontecimentos, como o da rebelião, que eu contei aqui. Eu contei meio assim, né, porque eu tava já num processo ruim. Talvez até reconte se vocês pedirem. E aí eu resolvi aceitar. Tem uma história aí no meio disso, mas não vou contar agora não. Por que que eu resolvi procurar o reiki, aceitar fazer o reiki? Mesmo aquela coisa assim, é contra o que eu acredito, a igreja onde eu tô, não sei o que, mas eu fui fazer. Teve uma pessoa, uma seguidora, inclusive ela é da classe alta aqui, né, em Manaus. Ela chegou pra mim no direct e falou várias coisas que ela via. Eu não acreditei, tentei não dar, sabe, conversa. Aí ela veio um mês depois, falou novamente, e eu tive uma situação dentro do conforto. Eu só vou falar que tive essa situação, tá? Não vou explicar agora. Você merece um vídeo somente sobre isso. E aí eu tive uma visão de um personificado, né? Me furando. Furando não, me queimando. Com bituca de cigarro. O que isso significa? Eu já sabia. Só que como eu já estava em depre, de novo, eu para informação. E aí depois Deus levantou pessoas diferentes, evangélicos, para falar a mesma coisa que aquela mulher tinha falado. Só digo isso, tá bom? Para vocês verem que isso realmente deve ser real. Aí tá. Aí eu resolvi procurar ajuda para energias, né? Alinhar energia e tudo mais. Era japonesa, ela até já faleceu. Essa mulher, eu digo que assim, ela me ajudou muito. Aí ela começou, né, a fazer, eu me sentia muito bem. E eu sempre ia depois que eu saía de um plantão. E ela falava cada ocorrência que eu tinha atendido. Ela simplesmente falava as características das pessoas que eu atendi. Eu ficava, não, assim, assim, eu digo, existem mais coisas entre o céu e a terra do que, né, conhecemos. Essa era o terceiro fato que eu tinha para falar para vocês. E por conta disso, eu comecei a cuidar muito mais. Aí veio a depre, né? Tudo mais, fiquei afastada. E aí quando eu voltei, eu fiquei muito suscetível, porque assim, a depre, ela retroalimenta, tá, gente? Essas questões psíquicas, elas fortalecem as vibrações baixas, e essas vibrações baixas fortalecem essas questões psíquicas negativas, tá? Que estão em desarmonia. Então fica uma retroalimentação negativa, tá bom? Falei com esse objetivo. Mostrar para vocês a partir das vivências que eu tive. Não foram vivências que outras me contaram, foram vivências que eu tive. De mostrar para vocês que a atmosfera que se vive, né, que se está, vai alterar a sua frequência. E isso vai gerar consequências. Então, saibam quais frequências vocês querem. Comecem a
se questionar, será que eu devo assistir isso? Será que eu devo gastar a minha energia com aquilo? E se for, se resguardar, se blindar, está com a frequência alta. Quem quer perícia aí, opa, é um ambiente muito difícil. É morte, é pobreza, que a gente vê muita. Então tem que estar sempre ali, ó, com a frequência no alto, para as coisas do alto. Esse é um conselho que eu dou. Vive quem acredita. Os que não acreditam, seguem. E eu termino esse vídeo por aqui. Virão outros. Realmente eu espero que seja de muita valia. Manda para alguém que você sabe que tem que ouvir a mensagem que está aqui. E até o próximo vídeo.